Olá, vamos para a parte 2 do vídeo sobre equação do gerador. Vamos resolver agora um exemplo de gráfico, que também cai com muita frequência nos vestibulares. Então, nós vimos no vídeo anterior que a tensão elétrica nos terminais é dada em volts, a força eletromotriz também é dada em volts, a resistência interna do gerador é dada em ohms e I é a corrente elétrica que é dada em amperes. Vimos também que o ponto que a curva característica do gerador cruza com o eixo Y é a força eletromotriz e a corrente de curto-circuito é o ponto com que a curva cruza o eixo X. Nesse exercício, ele quer saber o valor da força eletromotriz e o valor da resistência interna do gerador. Então, nós vamos utilizar o gráfico que foi fornecido para isso. Então, já sabemos que o ponto com que a reta decrescente, por causa da função do primeiro grau aqui, cruza com o eixo Y é minha força eletromotriz. Então, eu não preciso fazer cálculos, basta eu chamar a força eletromotriz de 10 volts, tá? Para descobrir a resistência interna, eu vou utilizar o valor da corrente de curto-circuito. Lembra que nós falamos no vídeo anterior que quando a tensão era zero, eu passava para cá o RI e o I ia ser Φ sobre a resistência. Então, é possível, com essa corrente de curto-circuito, descobrir a minha resistência interna do gerador. Então, a corrente de curto-circuito é 20. A Φ, acabei de ver ali pelo gráfico que é 10, dividido pela resistência interna. Multiplico o cruzado. 20R igual a 10. R igual a 10 sobre 20. R igual a 0,5 ohm. Então, a minha resistência interna é de meio ohm. Viu quantas informações nós conseguimos tirar apenas com o gráfico? Ele ainda deu outro ponto para a gente aqui, caso a gente quisesse explorar um pouquinho mais a questão. Mas nessa questão era para determinar a força eletromotriz, que conseguíamos ver somente observando o gráfico, e determinar a resistência interna, que nós determinamos aqui pela corrente de curto-circuito, sendo Φ sobre R. Então, também é muito importante lembrar desse conceito aqui, que quando a tensão é zero, nós determinamos essa corrente de curto-circuito e conseguimos achar o valor da resistência interna do gerador. Essa foi mais uma revisão de física sobre a equação do gerador. Até o próximo vídeo. Tchau!